noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre trombose, um assunto que pode causar muitos problemas. O que é uma trombose? Trombose é quando um vaso sanguíneo entope. Não importa se é arterial ou venoso, forma-se um coágulo dentro desse vaso, obstrui o fluxo sanguíneo e acaba não promovendo a circulação que deveria ocorrer. A trombose ocorre por formação de coágulo que vem de alguns fatores de risco. Eu tenho que ter algum dos três ocorrendo. Ou eu tenho uma lesão na parede do vaso, ou eu tenho um sangue com alteração dos seus componentes, mais viscoso, mais denso, ou eu acabo tendo uma obstrução de fluxo, mais ou menos no imobilismo. O paciente que fica deitado obstrui o fluxo não tem aquela força que consegue fluir adequadamente para retornar ao seu local que deve ser o coração e depois pulmão. Trombose venosa acontece frequentemente nas pernas. Principal sintoma mais frequente, vamos falar de inchaço e dor. São os dois primeiros que acontecem, são os mais frequentes, são os que mais vão incomodar os pacientes. Nosso sistema venoso está totalmente integrado, todo o sangue que está no pé, perna, coxa, abdômen, ele deve retornar ao coração e a circulação final está no pulmão. Então, todos os eventos de trombose devem ser tratados como uma patologia importante, porque se esse trombo se descola ou se solta e chega ao pulmão, uma embolia pulmonar ocorre. A embolia pulmonar é uma patologia grave que pode ser uma tosse, uma falta de ar discreta ou pode ser um evento fatal. Dentre os fatores de risco, nós temos alguns que nascem com a gente, as trombofilias, doenças hereditárias, algumas que são adquiridas durante a vida, e outras que vão acontecendo durante a nossa vida que a gente pode evitar. Nós vamos falar das principais que a gente pode mudar durante a nossa vida. Dentre elas, vai ter que citar, tem câncer, tem algumas cirurgias de longa duração que podem ocorrer, mas não é o principal. O principal deles, tabagismo. O tabagismo ele interfere na formação dos componentes sanguíneos, aumentando o risco de trombose venosa. Está comprovado estatisticamente que o tabagismo aumenta o risco. Anticoncepcional no sexo feminino. Anticoncepcional não é arriscado em excesso eu fazer uso, eu preciso, não é para assustar ninguém, mas existe uma discreta elevação no fator de risco e o anticoncepcional está relacionado. O que não pode acontecer é a somatória dos dois. Anticoncepcional e tabagismo não é uma combinação adequada, não se deve ocorrer. E a paciente que faz uso dos dois, ela pode não ter antecedente familiar nenhum, que é um fator importante, e desenvolver uma trombose. A gestação é um fator de risco também. Não principalmente a gestação, mas sim aquele período pós-parto, até 30, 40 dias, onde a paciente ela fica mais acamada, fica mais deitada, se recuperando. Isso causa uma alteração de fluxo, isso pode promover uma trombose. Reposição hormonal. Mulheres de idade um pouco mais avançada, vai passando o tempo, vamos fazendo reposição hormonal. Hoje está comprovado que na menopausa tem vantagens fazer reposição hormonal. Toda paciente que vai se submeter a uma reposição deve fazer alguma avaliação, principalmente se houver um antecedente familiar. Se houver um antecedente pessoal, é obrigatório que tenha. O antecedente familiar vale a pena fazer. Obesidade, outro fator que colabora. O obeso tem um retorno venoso com mais dificuldade, mais lento, provocando uma estase sanguínea, podendo causar um entupimento do vaso, uma trombose. A síndrome do imobilismo, ou, na década de 90 ficou famosa a síndrome da classe econômica, também chamada trombose do viajante, onde a gente fica sentado durante voos longos, acima de 4 horas, 8 a 10 horas, na mesma posição. Não está correto eu classificar só na classe econômica. Trombose também ocorre na classe executiva ou na primeira, porque ela não está relacionada só ao fato da gente ficar apertado numa cadeira. Está relacionada ao fato do paciente que fica sentado durante 8 a 10 horas sem sequer se mexer. É aquela pessoa que toma altas doses de bebida alcoólica, toma um remédio, senta na janelinha e dorme o voo inteiro, 8 a 10 horas, sem se mexer. Uma maneira de prevenir isso, onde todos devem fazer, transformando o voo num ambiente mais adequado e um tempo mais adequado, é fazer algumas atividades dentro do voo. Você pode fazer exercícios com o pescoço, com o ombro, com a mão, com os pés. O tronco pode levantar, abaixar, roda o pescoço. Use a panturrilha
A panturrilha é a nossa bomba principal que faz o sangue retornar dos pés para o pulmão. É onde a gente deve fazer mais. Fazendo isso, você tem um voo mais confortável e diminui muito a sua chance de ter uma trombose. Independente de fazer isso ou não, recomendação que serve para todos. E não tendo antecedente familiar, mesmo assim é válido. Utilização de meia elástica, não só no voo, mas no dia a dia. Se você vai ser submetido a um fator de risco, uma cirurgia prolongada, uma viagem longa, pode ser terrestre, com mais de 4 horas, a meia elástica está adequada e tem trabalhos mostrando que faz uma prevenção. E, finalmente, uma atividade física regular, mantendo uma vida saudável, principalmente uma cardiopulmonar, uma atividade física aeróbica, é recomendado, fazendo uma qualidade de vida melhor e trazendo muito menos risco a desenvolver uma trombose venosa. É isso.